Olá, eu sou a Luma, eu sou enfermeira, especialista em emergência e mestre em qualidade de vida em doenças crônicas. Eu sou de São Paulo, capital, e visando colaborar com a ASPB da cidade de Pereira Barreto, no interior de São Paulo, eu venho abordar um pouco sobre esse assunto. Primeiramente, eu gostaria de trazer para vocês o conceito de saúde. Saúde, segundo a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, refere que saúde não é apenas a ausência de doença. Ter saúde não é apenas a ausência de doença. É, na verdade, um estado completo de bem-estar físico, mental e social. Então, a combinação de todos esses fatores, você estar bem com todos esses fatores, equivale-se a ter saúde. E quando há um desequilíbrio em algum desses requisitos, pode-se evoluir para o surgimento das doenças. E nesse contexto de desenvolvimento de doenças, eu gostaria de trazer para vocês um pouquinho sobre o que são os determinantes de saúde, que é muito importante e afetam e influenciam diretamente a ocorrência dos agravos à saúde. Então, os determinantes sociais de saúde, eles podem ser divididos por classes, e são eles determinantes biológicos, econômicos, ambientais, estilos de vida e acesso aos serviços, tanto de saúde como educação, ao transporte, lazer. E muito relacionado a isso é um conceito diferente, porém está intimamente ligado, existem os fatores de risco. Fator de risco é tudo aquilo que contribui para aumentar a probabilidade de ocorrência de doença. Então, dentro dos determinantes de saúde, existem fatores de risco. E dos fatores de risco, podemos também classificá-los. Existem os fatores de riscos não modificáveis, que estão relacionados a sexo, idade, genética, que a gente não tem ação sobre esses itens. Já os fatores de riscos socioeconômicos estão relacionados a uma ação coletiva para que haja alguma mudança. E aí a gente traz a urbanização, a globalização e também, por fim, os fatores de riscos modificáveis, que é aí que a gente pode ter alguma ação, porque são relacionados aos nossos comportamentos, aos nossos hábitos de vida. Sedentarismo ou atividade física, obesidade, uso de cigarros e bebidas alcoólicas, dentre outros. E aí surgiram então as doenças crônicas não transmissíveis em todo esse contexto. Atualmente, elas são responsáveis pela maior causa de óbitos, pelo maior número de causas de óbitos, tanto no Brasil quanto no mundo. E elas normalmente têm um início gradual, uma progressão lenta, uma longa e indefinida duração. Podem existir vários quadros clínicos no percurso da doença, desde quadros assintomáticos, sintomáticos e até sintomas agudos, que levam a hospitalizações normalmente. A etiologia das doenças crônicas não transmissíveis é múltipla, multifatorial. É normalmente uma combinação de diversos fatores, dentre os quais eu trouxe um pouco, que é a combinação de fatores genéticos, sociais, ambientais, estilos de vida. Então, não há uma única causa definida. O cuidado a quem possui uma doença crônica é contínuo, mas infelizmente ainda não existe cura para essas doenças. E por conta disso, elas requerem muitas mudanças na vida, muitas mudanças, principalmente no estilo de vida dos indivíduos. A depender de como evolui o curso dessas doenças, podem ocorrer incapacidades e sequelas. E é nesse ponto que surgem principais questões que prejudicam a qualidade de vida dos indivíduos. Dentre as doenças crônicas, existem vários exemplos, desde doenças cardiovasculares, doenças autoimunes, diabetes, doenças respiratórias crônicas, doenças que afetam o sistema nervoso e transtornos mentais que também têm aumentado significativamente nos últimos anos, que aí inclui a depressão e a ansiedade, por exemplo.
E dentre essas principais, eu vou citar as doenças cardiovasculares e o diabetes, que hoje acometem um grande número de pessoas. As doenças cardiovasculares, por si só, representam a principal causa de morte no mundo, dentre todas as doenças, tanto se é crônica, se não é crônica. A fisiopatologia dessas doenças são bem diferentes, são doenças independentes, porém elas estão intimamente relacionadas. Ou uma pode levar ao desenvolvimento da outra, ou quando elas já coexistem, uma leva à piora da outra. As doenças cardiovasculares são aquelas que afetam tanto o coração quanto os vasos sanguíneos. E aí incluímos tanto as doenças que afetam diretamente o coração, que são as miocardiopatias, as miocardites, arritmias, valvulopatias, como doenças coronarianas, que são aquelas que afetam os vasos sanguíneos do coração, que provém do nome de artérias coronárias, que é a circulação que irriga o músculo cardíaco. Temos as doenças cerebrovasculares, que consistem em afetar os vasos sanguíneos do cérebro. Também temos trombose venosa profunda, embolia pulmonar, doença arterial periférica, cardiopatia congênita, dentre outras também. Enquanto que o diabetes consiste num estado de hiperglicemia crônica. O que significa isso? Está tendo um excesso de açúcar ou glicose na corrente sanguínea constantemente. Temos alguns tipos de diabetes. O primeiro é diabetes tipo 1, que surge normalmente na infância e é decorrente da não produção do hormônio insulina. Já o diabetes tipo 2 surge normalmente na fase adulta, em indivíduos que já vêm com um longo histórico, por exemplo, de excesso de peso. E a doença surge por uma resistência ao hormônio insulina. O que significa isso? O hormônio insulina é produzido pelo organismo, porém as células são resistentes à ação desse hormônio. Dessa forma, a glicose que está no sangue não consegue entrar para dentro da célula, por isso que fica então esse excesso na corrente sanguínea. A glicose por si só, ela em excesso, é inflamatória. Ela causa estresse, assim como a dislipidemia, que consiste num aumento, uma concentração aumentada de lipídios na corrente sanguínea, também gera estresse e atividade inflamatória no organismo. Junto a isso, podemos citar também a hipertensão arterial, que está dentro das doenças cardiovasculares. Esse aumento da pressão constante também é um fator estressante para o nosso organismo. Então, todos esses fatores, juntos ou não, eles geram prejuízos para o nosso organismo, que é o que acaba evoluindo para os sintomas das doenças e muitas vezes para sequelas. Todas essas doenças que eu trouxe agora, eles têm em comum aqueles fatores de risco determinantes de saúde que eu comecei falando. Mas eu gostaria de focar nos fatores de proteção. Fatores de proteção estão relacionados àqueles hábitos de vida, ao nosso comportamento. Então, é onde nós podemos agir e prevenir, ou no caso, modificar o curso da doença se nós já a temos, né? Então, como orientação, eu gostaria de trazer para vocês a importância desses fatores de proteção que consistem na realização de atividade física regular. A prática de exercícios é muito importante. Então, se você já tem uma doença ou tem alguma restrição, converse com o seu médico qual a indicação e qual exercício é melhor para você realizar. A alimentação saudável, que consiste em evitar produtos industrializados, fast foods, que são ricos em gordura trans, e controlar o consumo de açúcar e sal na dieta. Isso evita o excesso de peso, a obesidade. Cuidar da saúde mental também é muito importante. Já tem vários estudos que trazem que o estresse também
é um gatilho para o desenvolvimento de muitas doenças. E também evitar o consumo excessivo de álcool e o uso de cigarros. Essas são algumas atitudes que nós podemos escolher no nosso dia a dia e que com certeza trarão muitos benefícios. Nós escolhemos hoje como viver com qualidade amanhã. Espero que vocês tenham gostado e eu agradeço muito. Até a próxima!